tema dessa nossa conferência é Educação Católica. O que é e o que não é? É um tema que me parece pertinente, dada a pluralidade de ofertas, ou não apenas isso, a pluralidade de propostas que se fazem hoje em dia. Eu queria ter ido bem mais longe no que eu consegui preparar, mas pela limitação não só do tempo, como também da minha saúde, eu não consegui, né? Mas vamos até onde eu pude ir. Ao refletirmos sobre o significado da palavra educação, encontramos em sua raiz etimológica uma verdade fundamental. Do latim educere, que significa conduzir para fora, e educare, nutrir, formar, educar não é meramente fornecer informações, mas sim orientar, conduzir a alma para que ela atinja o seu pleno desenvolvimento. Neste sentido, quando falamos em conduzir, nos vem imediatamente um interrogativo. Conduzir para onde? Obviamente o cristão responderá: para o céu. Contudo, não podemos ignorar que essa resposta é apenas a tradução daquilo que São Tomás chama de fim último do homem, que é a beatitude, a visão eterna de Deus. E o tema fim último, para o doutor Angélico, demanda algumas distinções. A primeira distinção, que ao meu juízo é muito, muito importante, é aquela que nas obras de São Tomás existe, ainda que de maneira um pouco implícita, entre o fim último formal, isto é, a felicidade, e o fim último concreto, existencial, que cada um deve escolher por conta própria. O fim último formal, a felicidade, não pode ser escolhido. É uma tendência natural. Mas o fim último concreto, ou seja, o que eu considero como a felicidade, pode e até deve ser escolhido. Então veja, quando nós falamos do fim último, nós podemos utilizar duas acepções. Uma é o que nós chamaríamos de fim último formal, que é o desejo de ser feliz. Ele é natural ao ser humano. Você não pode não escolher, aliás, você não consegue escolher não ser feliz. Por mais que você tenha ressignificado a infelicidade e para você a infelicidade seja uma coisa, digamos assim, né? Há um livro que ficou famosinho alguns anos atrás, que tem um palavrão no título, que é a sutil arte de ligar plim-plim, né? Então a tese do livro é o seguinte: a gente não deve se importar com esses assuntos. Que eu quero ser feliz, que eu não quero ser feliz. Que se você fizer isso, você não vai ser feliz. O autor diz:
deixa isso para lá, dane-se. Mas por que você faz isso? Porque você acha que no fundo você é mais feliz quando você não pensa em ser feliz. Então, ele está retornando ao ponto de partida, não tem como. Eu até concordo com ele um pouco, mas a verdade é que nós não conseguimos escolher o fim último formal. Ele está em nós e nós é uma inclinação natural, digamos assim, irresistível. Porém, o fim último concreto, e é aqui que muitos tomistas esbarram, né? Eles não conseguem ir muito longe. Ou até contrariam um pouco o pensamento de São Tomás. O fim último concreto deve ser escolhido. É o que São Tomás afirma no seu comentário às Sentenças de Pedro Lombardo. Ele diz: embora a vontade, por sua inclinação natural, tenha a tendência de se dirigir à bem-aventurança segundo uma noção geral, contudo, que ela se dirija a esta ou a aquela bem-aventurança em particular, isso não provém da inclinação da natureza. Ou seja, São Tomás está explicando o que eu disse acima que ele diz. Quer dizer, a tendência de se dirigir à felicidade é uma inclinação natural. Mas que ela se dirija a esta felicidade ou àquela felicidade em particular, isso não provém da inclinação da natureza. A nossa tendência natural à felicidade precisa ser concretizada. E no plano existencial, o fato é que as criaturas, dada a nossa condição inclinada ao pecado, concorrem com Deus. Outro texto de São Tomás, dessa vez do seu comentário à Ética de Aristóteles. E porque o fim último é o mais digno de ser amado, aqueles que consideram o prazer como o sumo bem, amam acima de tudo a vida voluptuosa, a vida de prazer. Portanto, chama-se vida voluptuosa aquela que estabelece o seu fim no prazer dos sentidos. Chama-se vida civil aquela que estabelece seu fim no bem da razão prática, por exemplo, no exercício de obras virtuosas. Por fim, chama-se vida contemplativa aquela que estabelece seu fim no bem da razão especulativa, ou seja, na contemplação da verdade. Então, São Tomás aqui mostra como cada um de nós, ao escolhermos um fim último particular, jogamos toda a nossa vida na direção dele. Então ele aqui fala da vida voluptuosa, das pessoas que querem apenas o prazer, que querem a satisfação dos sentidos a todo custo. Mas poderia falar também daqueles que desejam poder a todo custo, né? E que, por isso, colocam todas as suas energias nessa direção, e assim por diante. Ou seja, o fato de que São Tomás explique na primeira da segunda parte da Suma Teológica, logo nas questões iniciais, que o fim último do homem é Deus,
ou seja, só Deus pode saciar a sede de felicidade infinita que existe no coração do homem, não significa que todos chegarão a Deus. Porque nós colocamos obstáculos a isso na escolha do que nós consideramos como fim último. Se você fizer da razão da tua vida o prazer, vai ser o seu prazer. E assim por diante. Ou seja, para voltar-se ao fim último, o homem precisa se converter. Pois, o próprio São Tomás afirma na Suma Teológica, a conversão do homem a Deus é certamente obra do livre-arbítrio. Por isso, precisamente, ele é ordenado que se converta. Ele comenta aqui um versículo que diz: convertei os vossos corações ao Senhor, voltai-vos a Ele. Né? Voltai para o vosso Deus, convertei-vos para o vosso Deus. Veja, nós, às vezes, ficamos muito fixados no objetivo, levar a Deus. Mas, pressupondo a graça, como, aliás, São Tomás faz na resposta à objeção, cuja uma parte eu citei agora mesmo, não podemos menosprezar o papel da liberdade humana. Ele diz: a conversão é obra do livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso? Nós todos corremos o risco de cair no erro de um apostolado ativista, desesperado. Um apostolado movido pelo pânico, pelo medo. E, às vezes, bem intencionadamente, sem perceber, nós corremos o risco de fazer uso de uma psicologia repressiva, maquiavélica, que não educa, mas apenas força, constringe, obriga, e que indefectivelmente causará no futuro a revolta de uma liberdade que, uma vez oprimida e suprimida, insurge-se revoltosa, imputando a Deus o pecado dos seus apóstolos. É uma coisa que todos nós podemos cometer. Então vamos criar uma escola católica. Vamos colocar os nossos filhos lá. Então vamos fazer essa escola virar um quartel de Jesus Cristo, um mosteiro medieval, um castelo, não sei de que tipo. E aí, nós exageramos um pouco na carga religiosa, sufocando a liberdade, oprimindo. E achamos que nós estamos fazendo um favor a Deus e aos nossos filhos. Educar é libertar o homem, não aprisioná-lo. É ajudá-lo a ser mais livre, não a coibi-lo. Então, é o que eu digo, criança tem que ser criança, jovem tem que ser jovem, adolescente tem que ser adolescente. E tudo tem que ser de acordo com uma sensibilidade lúcida. Ou seja, nós vivemos hoje, no século XXI. Nós não podemos fazer como
algumas comunidades cristãs exóticas, como, por exemplo, os Amish, que eles vivem como se estivessem no século XIX. Então, vamos para um sítio e ali vivemos como se nós estivéssemos no século XIX. Não é o que vai resolver o nosso problema, porque não há bolha que possa deter a liberdade de um homem adulto. E o que acontece? O ser humano é livre. E se você fica, por exemplo, né, você tem lá o filho, ele está lá 20 anos aguentando você dizer: você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, você vai fazer o que eu quero. O que eu quero, isso. Na hora que ele se rebelar, porque a liberdade vai se rebelar, ele vai querer o oposto do que você quis para ele, como forma de libertação. Ele vai dizer assim: quer saber? Esse Deus aí é a última coisa que eu quero na minha vida. Inclusive, eu não quero saber de nenhum. Quero virar ateu. Isso para nós é muito importante. Inclusive, nós precisamos olhar um pouco para o lado, né? Vejam o que acontece com os filhos de famílias pentecostais. Quando eu era adolescente, tinha uma menina na sala que ela era uma CBB, né? Congregação Cristã do CCB, Congregação Cristã do Brasil, uma igreja muito restritiva quanto a usos e costumes. Então, saião, aquelas coisas todas. Mas quando bem lhe dava na telha, né, ela falava para a mamãe: eu vou ali com as irmãs orar. Ah, tá bom, minha filha. Saía de casa e tal, chegava na esquina, tirava a saia, estava com um shortinho minúsculo, uma blusa, só Deus para ter piedade, e botava um batom na boca e tal, e ia raparigar, né? Por quê? Bom, porque esse tipo de educação repressiva não funciona. O que acontece é que depois os filhos dão com os pés na cara dos pais. Eles vão fazer o que eles bem entendem da vida. E se você não der uma medida de liberdade para eles, na medida que eles vão crescendo, se você os for tratando sempre como crianças e não for ajudando eles a administrarem a liberdade que vocês mesmos dão a eles, eles não vão confiar nos pais, eles não vão confiar no colégio, eles não vão confiar em ninguém, eles vão confiar cegamente em quem está do lado deles e vão cada vez mais alimentar um espírito de rebeldia. Todos os grandes homens no nosso país, assim, que estão no mundo do debate intelectual, todos ou quase todos estudaram em colégios religiosos. Então, por exemplo, o Leandro Carnal, que hoje é ateu, além de outras coisas, ele estudou no colégio jesuíta. Se não me engano, o Cortella estudou no colégio marista. A Marta Suplicy estudou no de Soazour, que era o colégio das meninas ricas de São Paulo. E depois virou essa criatura que todos nós conhecemos. Toda essa gente estudou em colégios que eram muito mais rigorosos do que qualquer coisa que a gente possa criar hoje. Que tinha praticamente uma freira para cada aluno, uma disciplina rigorosa, um regime
conventual, em que todo mundo fazia as coisas dentro de um horário, etc. O que eles viraram? Comunistas, ateus, etc, etc. Você não encontra... Eu me lembro que uma vez, quando eu era seminarista, eu fui havia uma irmãzinha, muito boazinha, tadinha, meio espivitada da cabeça, mas boazinha, que ela cantava lá na missa que nós íamos no sábado à tarde. Eu não sei o que acontece, mas as freiras gostam muito de cantar. E aí tinha uma senhora que ela ao longo das semanas, dos meses, ela foi alimentando um ódio pela freira, né? Um ódio. Por quê? Porque ela estudou no colégio de freiras e as freiras faziam as meninas cantarem. E aí, quando terminou a missa, a mulher teve um surto e foi lá falar com a freira. Foi lá: para com essa cantoria, ninguém aguenta mais. Para com esse negócio, a gente quer rezar. A senhora não deixa a gente rezar. Fica cantando, é uma freira mesmo. Mas é uma freira, só podia ser uma freira. Ou seja, ela explodiu num surto de raiva. Por quê? Porque ela foi educada por freiras. Então, veja, São Tomás, no texto que eu citei acima, mostra que no plano do mundo decaído, as coisas do mundo concorrem contra Deus. Então você tem que escolher Deus ou seus concorrentes. Mas se você escolher o prazer, ou se você escolher o poder, ou se você escolher, sei lá, a honestidade, qualquer coisa, como seu fim, o resultado disso vai ser que você não vai ter Deus. Só que o contrário não é verdadeiro. Ou seja, Deus não concorre com as coisas do mundo. As coisas do mundo concorrem contra Deus, mas Deus não concorre contra as coisas do mundo. É mais ou menos como diz Santo Agostinho quando define o pecado. Ele define o pecado como aversio ad Deo et conversio ad creaturas. Aversão a Deus e conversão às criaturas. Só que o contrário do pecado não é a conversão a Deus e a aversão às criaturas. O contrário do pecado é a conversão a Deus com as criaturas. Ou seja, o amor de Deus ordena todos os nossos outros amores sem os suprimir. E aí que nós começamos a descobrir que Deus não tira nada da gente. Pelo contrário. Ele acrescenta, ele me ajuda a amar melhor, de um modo mais reto, aquilo que eu tenho que amar. Então, Deus não me tira o prazer, mas eu vou direcionar o prazer para uma coisa elevada. Deus não me tira a capacidade de tomar decisões. Deus não me suprime. Ele não quer que eu seja uma pessoa sempre, digamos assim, anulada. Ou seja, não é verdade que Deus suprime os seus concorrentes, mas Ele os coloca no seu devido lugar.
Então vejam, pode haver em nós uma certa mentalidade secessionista, ou seja, separatista, que projete sobre os educandos uma segregação de tipo monástico. Ou seja, nós temos que estar aqui hostis a um mundo em decadência. Não é exatamente assim que tem que ser a nossa posição. Porque uma pessoa que já parte disso, imagina, se você parte da ideia de que nós aqui estamos numa fortaleza, nós somos os bons. Fora daqui, ninguém presta. Como é que vai ser o meu modo de lidar com o mundo, digamos, exterior? Vai ser um modo extremamente envenenado, raivoso, ultra prevenido. Não é disso que se trata. Por quê? Nós temos justamente que ter a mentalidade da igreja. Educar para o mundo afasta do céu. Mas educar para o céu não afasta do mundo. Mas ensina um modo novo de estar presente no mundo, como Nosso Senhor orou na sua oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do maligno. Quer dizer, o que nós queremos? Nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos sejam cristãos enraivecidos dentro de uma cidadela, ou nós queremos que eles sejam médicos, advogados, engenheiros, juízes, professores universitários, que estejam fecundando o mundo com a doutrina do Evangelho para tentar reverter, com a graça de Deus, o processo revolucionário que está em curso. O que nós queremos? Ter um grupo trancado de pessoas nervosas ou termos, de fato, pessoas que são felizes por terem encontrado Cristo, por saberem que Deus só lhes fez bem, só lhes traz gozo, felicidade, tranquilidade, e, ao mesmo tempo, quando eles estiverem nas suas posições, nas posições que a vida lhes der, etc., eles olharem para trás e dizerem: olha, graças a Deus, porque eu recebi uma formação católica que me permitiu ser quem eu sou. O que nós queremos? A segunda distinção a qual eu queria aludir é a que existe para São Tomás entre a intenção e a eleição. O fim último é objeto da nossa intenção. A palavra intenção vem do latim intendere. Tendere significa esticar. Esticar, intendere. É muito interessante quando a preposição in se segue um acusativo, significa uma tendência de direção. Então, intendere significa eu estou me esticando naquela direção. Eu estou me esticando numa direção.
Ou seja, a palavra intenção, ela não designa senão a descrição de alguém que se estica, só isso. Alguém está se esticando naquela direção, alguém está tendendo para aquela direção. Por isso que a gente usa a palavra tendere também, por exemplo, em distender, ou estender. Quer dizer, estender é esticar para fora, extendere. Bom, a outra palavra é a palavra eleição. E aqui nós temos, na língua portuguesa, a gente usa pouco a palavra eleição. Para nós é eleição presidencial, etc., né? A gente usa muito pouco essa palavra no nosso uso diário. A gente usa mais a palavra escolher. E a palavra escolher, mas as duas são sinônimas, né? Eleição vem de ex legere. Legere, em latim, é o ato de você colher uma folha. Então, ex é para fora, né? Ex legere. Então, você colher uma folha, porque você resolveu dar atenção para ela, né? Você pegou, olha, folha especial, quero ver. Então, nesse sentido, legere também significa ler, metaforicamente, porque você está passando as folhas de um livro e, ao invés de você passar batido, você para e você observa, você lê. Então, elexio significa colher para fora. E escolha é a mesma coisa. Excolhere, colher para fora. São palavras idênticas praticamente, ainda que tenham uma construção morfológica um pouco diferente. Então, veja, a intenção se refere ao fim último. Ou seja, eu estou indo naquela direção ou não. Mas a escolha se refere àquilo que é para o fim. São Tomás diz, na Suma Teológica, do mesmo modo que a intenção é do fim, a eleição é do que é para o fim. Ou seja, a escolha se refere aos meios. A intenção não. Ela se refere ao fim. Então, eu já disse, ninguém pode escolher o fim último, o fim último formal. Mas nós podemos escolher os meios que nos conduzem ao fim último. E é aqui que nós exercemos o nosso livre-arbítrio. Veja, nós não podemos nunca desprezar a vida concreta. Porque há muitos meios de chegar a Deus. Veja bem, às vezes nós partimos... Isso nós temos um pouco hoje no Brasil. Todo mundo quer ser universitário. Mas eu pergunto, como é que o mundo não vai para frente assim? Você tem que ter agricultores, você tem que ter construtores, você tem que ter pessoas que trabalhem em serviços. São profissões dignas. São ofícios dignos. E alguém pode escolhê-los. Ele não estará fazendo algo inferior aos outros.
Senão nós caímos no risco de transformar a educação numa espécie de mostra beletrista ou belartista, né? Em que nós só nos preocupamos com as belas letras, les belles lettres, ou les belles arts, como dizem os franceses. As belas letras e as belas artes. Não é assim. Nem todo mundo tem vocação filosófica. Nem todo mundo tem vocação especulativa. Isso não depende muito do estímulo que se dê. É um conjunto de fatores que a gente não sabe exatamente como é. Uma das coisas interessantes de você conviver com criancinhas, né, é que você percebe como elas se inclinam para uma coisa a despeito de outras. Então, por exemplo, como tem meninos, por exemplo, que um gosta mais de brincar com martelo, com chave de fenda, com sei lá o que, né, com materiais de construção, enquanto o outro gosta mais de arte, de sei lá, letras, poesia. São vocações diferentes, são jeitos de ser diferentes. O mesmo vale para as meninas, o mesmo vale para todo mundo. O que é que define que um seja assim e outro de outro jeito? É assim. Porque, vejam, isso é muito, muito interessante. Quando o São Tomás escreve a Suma Teológica, ele, no Tratado da Temperança, fala de uma virtude chamada eutrapelia, que é a virtude da recreação. É a virtude de brincar. Que ela não tem idade, né? Eutrapelia é para todas as idades. O que é um profissional que trabalha no que gosta? É alguém que, no fundo, brinca a vida inteira e aprende a ganhar dinheiro com isso. Ele se diverte fazendo aquilo. Ele gosta. Então, ontem mesmo, eu estava falando com uma pessoa, pedi um determinado serviço, aí paguei, depois tive que pagar novamente, que eu pedi de novo, paguei, aí ele me ofereceu um pacote. Aí eu falei, não, pacote eu não quero. Aí ele foi ali me convencendo, até que ele fez uma proposta que eu falei, bom, essa proposta tudo bem. Beleza. Aí eu falei para ele, você é bom de negociação, né? Por que um cara é bom de negociação? Ele gasta tempo, ele fala, aquela simpatia toda. Porque, no fundo, ele gosta daquilo, é gostoso para ele. Ele não está fazendo aquilo como quem diz assim, que desgraça, eu tenho que fazer isso. Não, ele é como um mercador árabe, ele quer pechinchar, ele gosta dessa coisa, dessa troca, dessa conversa. No fundo, a gente vive um pouco assim. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu não posso... Eu tenho que ter um tipo de pedagogia que não tenha nada lúdico. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com o pensamento de São Tomás. Porque eu não tenho espaço para eutrapelia. Senão, isso aqui fica intragável. Intragável. É assim, São João Batista comia gafanhotos, mas ele colocava mel silvestre, né? Que só gafanhoto não dá.
tem que ter um pouco de eutrapelia, um pouco de recreação, ela faz parte da formação. Veja, essa visão que algumas pessoas têm de que a educação tem que ser apenas, por exemplo, a educação clássica, né? Ora, a educação na Grécia era um privilégio de poucos. Embora a Grécia tenha produzido algumas das mentes mais brilhantes da história do pensamento humano, como Platão, Aristóteles e outros, a sua concepção pedagógica era altamente elitista. A sociedade aristocrática grega desprezava o trabalho manual, as ocupações comerciais. O ideal de formação para eles eram as artes liberais, a retórica, a filosofia, a matemática, as áreas que exigiam formação intelectual. As demais ocupações eram vistas por eles como trabalho servil. Então, para eles, aquilo era próprio de escravos, próprio de estrangeiros que moravam entre eles, que eram cidadãos de segunda categoria. Eles mesmos diziam que os comerciantes não eram pessoas dignas de confiança e que eles deveriam ser expulsos da cidade e viver apenas no porto. A cidade era um lugar para homens livres. Platão, na República, relega os comerciantes a uma classe inferior. E o próprio Aristóteles, de certo modo, dizia que quem não se dedicasse à contemplação deveria, digamos assim, confinar-se nos trabalhos produtivos que pertencem às classes inferiores. A paideia, ou seja, a educação das crianças, paidos em grego significa menino, né? Preparava o indivíduo para a participação política na sociedade, por isso lhe dava um grande background filosófico, mas não para a técnica, não para o trabalho. Então, a Grécia consolidou uma visão aristocrática do conhecimento. Quando adveio o cristianismo, o ensinamento cristão rompeu com essa noção elitista que era muito admirada até então. Não apenas porque Nosso Senhor disse assim, ide e ensinai todas as nações, como em Mateus capítulo 28, 19, mas desde os primeiros séculos, a igreja organizou escolas. Talvez a mais antiga seja a escola de Alexandria, de onde, aliás, surgiu o trivium e o quadrivium. Mas depois, as universidades medievais, as escolas palatinas, as escolas catedráticas, não ensinavam apenas coisas teóricas, mas tinha uma espécie de formação popular que abrangia todo tipo de vocação pessoal. Notem que os vitorinos, que são os monges beneditinos do mosteiro de São Vítor em Paris, são ao lado da capelinha de São Vítor, né? Fundada por Guilherme de Champeaux, eles deixavam a criança brincar até 12 anos de idade
E aí, quando tinham 12 anos de idade, ou seja, 12 anos de idade, uma criança ela está tão enjoada de brincar, ela tá tão com ódio daquilo, ela quer uma coisa tão mais séria na vida dela, que aí o estudo, ela fala, olha, graças a Deus, né? Me ensine grego, por favor, porque eu não quero mais brincar, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam uma espécie de teste vocacional. Quem tinha vocação técnica, eles davam a formação técnica. Quem tinha vocação especulativa, eles faziam a formação humanística. Por que a igreja se comportava assim? Bom, veja bem, se Deus encarnado não foi filósofo, não é que Jesus se encarnou e foi morar em Atenas, foi ficar discutindo filosofia. Ele foi carpinteiro durante 30 anos, filho de carpinteiro. Qual é o sentido que tem você simplesmente se ocupar apenas de uma educação especulativa? São Paulo, por exemplo, Colossenses 3:23, fala sobre todo o trabalho tem que ser feito como para o Senhor. Em 2 Tessalonicenses 3:10, quem não trabalhar não deve comer. O próprio São Paulo era fabricante de tendas. Ele que foi o autor de 2/3 do Novo Testamento. Os primeiros cristãos, a mesma coisa. Depois das perseguições, quando se criam os mosteiros beneditinos, a regra do ora et labora, ou seja, o trabalho é incorporado na vida espiritual e intelectual, se torna a lei. É por isso que para os monges, se alguém quiser aprender a plantar tomate, vai aprender a plantar tomate. Se alguém quiser aprender a metafísica de Plotino, vai aprender metafísica de Plotino. Essa segregação da vida intelectual em relação ao resto da vida é uma coisa muito tardia, e ela começa justamente com a invenção das universidades, quando a profissão universitária se torna uma carreira independente, própria. Aí você vai ter esse intelectual, que é uma pessoa extremamente alienada, que vive num mundo tão somente teórico e que não sabe fazer as coisas mais básicas, né? Você jogar para ele um molho de chave e deixa cair no chão. Porque ficou a vida toda concentrado numa teoria. Não é assim que se formou verdadeiramente a educação, né? A educação cristã. O próprio São Tomás, no seu Tratado dos Hábitos, ele traça um mapa de qualidades que o homem precisa adquirir para se desenvolver por completo. Ele divide os hábitos em duas categorias: os hábitos intelectuais e os hábitos morais, e mostra como uns estão ordenados aos outros. Porque se você tiver a vida moral desregrada, ou seja, se você não for virtuoso, a sua falta de virtude vai obscurecer o seu intelecto e você vai ficar burro, você não vai aprender nada. Mas, ao mesmo tempo, se você for virtuoso e não usufruir da liberdade que a virtude te dá do ponto de vista de liberar as suas potências para coisas mais altas,
você também vai ficar burro. Você não vai se tornar um homem equilibrado. São Tomás, quando fala sobre as virtudes intelectuais, ele divide em duas subcategorias. As primeiras categorias se referem a primeira categoria aos hábitos que aperfeiçoam o intelecto especulativo. E aí ele fala de 3 virtudes: a sabedoria, a ciência e a inteligência. A inteligência é a virtude que capta os primeiros princípios. Então, os primeiros princípios, como a noção de identidade, a noção de não contradição. A sabedoria apreende esses princípios. A sabedoria, a inteligência, são os princípios primeiros da razão especulativa. Veja que coisa, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa... Esse é o hábito mais... Na escadinha, ele é o último degrau. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa não sabe o princípio de contradição, para ela não é evidente o princípio de contradição, ou seja, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Então, por exemplo, eu não posso ser homem e mulher ao mesmo tempo. É impossível. Quando eu não consigo perceber o princípio da não contradição, e isso para mim se tornou confuso, eu literalmente emburreci. E todos os degraus superiores se tornam para mim inacessíveis. Em outras palavras, a inteligência demanda um bom senso inicial. Pessoas que não têm bom senso não conseguem ser sábias. É um dos problemas que nós temos nas nossas universidades. Chega lá uma pessoa muito alinhada com o discurso da moda, com o discurso dominante, só que aquilo não tem pé e cabeça. Não tem a mínima sustentação diante da simples constatação empírica, né? Olha assim, minha percepção direta aquilo já é desmentida. A gente é obrigado na nossa vida, viu? E essa talvez é uma das maiores violências que se cometam na nossa geração, e eu até talvez tiraria o talvez. Essa é a maior violência psicológica da nossa geração, a suprimir a nossa percepção, suprimir nosso bom senso, a nossa lucidez, para amoldar o nosso modo de falar ao politicamente correto, aquilo que é, digamos assim, vigente nesse estado de coisas. Então, por exemplo, né? Chega um homem barbudo, vestido com uma saiazinha, com uma meia calça, com aqueles pelos tudo de fora, e um brinco na orelha, e diz: meu nome sei lá, Chiquinha. A violência psicológica que se está estabelecendo sobre mim é imensa. As pessoas não se dão conta disso, mas
Nós temos que lidar com isso todo santo dia. Pense no Brasil 2025. Né? Não é para amadores. Então, num colégio católico, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é muito disso. A capacidade de uma criança exprimir o que ela sente, essa livre para dizer o que ela está vendo, não colocar sobre ela uma superestrutura que a iniba, que ela possa se exprimir psicológica e verbalmente, sem entraves. O bom senso possa existir. A sensatez é o primeiro grau da inteligência. Em segundo lugar, a ciência. A ciência é o conhecimento ordenado do mundo. São Tomás define como conhecimento certo das coisas por suas causas. Isso aqui é muito importante. Eu preciso conhecer pelas causas. Mas o âmbito da ciência são as causas imediatas. Né? São as causas bem concretas mesmo. Por exemplo, no ensino fundamental. Não basta que eu diga que eu, por exemplo, introduza a criança à leitura sem lhe dar os instrumentais para fazer uma análise da sintaxe do texto. Por exemplo, a professora Andréa Medrado, que não está aqui, acho, mas viria, me contou uma vez que vários alunos aos quais ela tem avaliado, de colégios ditos católicos, são assim. Você pergunta, o que é um substantivo? Aí ele diz, elefante, árvore, pai, mãe. Não. Ela diz, eu não quero que você me exemplifique. Eu quero que você me defina o que é um substantivo. Ou seja, o que é que faz com que uma palavra seja substantivo. Em outras palavras, qual é a função sintática que aquela palavra tem na frase. Isto é conhecer por causa. Ou seja, eu sei que quando eu digo o cavalo é preto, que o cavalo é o sujeito, o cavalo é o substantivo, primeiro na frase, porque, de fato, ele exerce aquela função dentro da frase. Todas as funções do substantivo estão neles. Então, a causa de ele ser um substantivo é essa. É o conhecimento por causa. O mesmo vale para a matemática. Então, veja, nesse sentido, a minha preocupação não é tanto com o resultado, ou seja, que a sua resposta esteja certa. Mas o que eu quero entender é o seguinte: você entende por que isso é certo? E por que o contrário disso é errado? Em outras palavras, você entende a causa de que por isso é certo e a causa por que isso é errado? Notem, se nós aplicamos isso, por exemplo, aos aspectos religiosos da formação. Então, eu não me preocupo apenas em ensinar a verdade, mas
a verdade revelada, a verdade religiosa, mas eu procuro fazer com que o aluno entenda por que aquilo é verdade e o resto não é. O que vai acontecer com esse aluno é que quando chegarem com as alternativas, ele já vai entender o porquê e isso naturalmente já vai oferecer a ele um enquadramento adequado da questão, um framing, né? Então vejam, eu me lembro de uma anedota que contava sobre a Guerra Civil Espanhola, que chegou um protestante tentando converter um ateu. E o ateu virou para ele e falou assim: se eu não creio na Igreja Católica que é verdadeira, eu vou acreditar na sua que é falsa? Chega a ser absurdo, né, esse modo de dizer. Por quê, né? A formação entrou na cabeça dele de tal modo que ele fez uma escolha: eu não quero saber disso aí, eu não quero saber de Deus. Mas, se ele não tivesse feito essa escolha, ele sabe por que a Igreja Católica é verdadeira e por que as demais não são. Ele conhece por causa. A mesma coisa os princípios morais. Se ao invés de você dizer assim, tem que obedecer os 10 mandamentos, não pode mentir, não pode não sei o quê, não pode não sei o que lá, não pode não sei o que. Se você explica por causa, então, por que eu não posso mentir? Querido, porque a palavra, ela serve para você comunicar o seu pensamento. Se você utiliza a palavra para comunicar o contrário do seu pensamento, ninguém vai acreditar em você. Você está cometendo um crime contra a sua comunicação. Você se torna uma pessoa que não é digna de confiança. É isso que você quer para você? Pronto. Você instalou uma concepção fundamentada, não como quem impõe a um escravo, né? Mas com quem está lidando com uma pessoa inteligente. Às vezes as pessoas me perguntam assim: por que eu não gosto de missa com criança, celebrar missa para criança, né? Tipo, tem paróquias que tem a missa da criança, e traz as crianças para a missa, etc. Por que eu não gosto disso? Porque eu acho que é a coisa mais horrorosa do mundo. Nenhuma criança gosta de ser tratada como criança. Você chega para uma criança e fica: oi, tudo bem? A criança olha para sua cara e diz: mas que idiota, né? Aqui, ele está achando que eu sou retardado? O que ele está achando que eu sou, né? A criança, você tem que falar com simplicidade, com carinho, com amor, mas a criança quer ser tratada como um ser humano inteligente. O terceiro degrau é a sabedoria. É o terceiro hábito intelectivo. É o mais elevado porque, ao contrário da ciência, a sabedoria, ela conhece as causas mais altas. Não a causa imediata, mas as causas remotas. Então, por exemplo, quando nós eu estava vendo esses dias um vídeo do Contardo Calegari e da Maria Homem, que era a sua companheira. Ele morreu, né? Eles escreveram um livro juntos sobre gênero. E deram uma entrevista, né? Esses cafés filosóficos que tem na TV Cultura, coisa assim. E aí chegou um determinado momento que o Contardo, ele meio que perde a paciência e fala assim: eu nunca vi tanta estupidez na minha vida com essa coisa de ideologia de gênero.
Quem diz uma coisa dessas é ignorante, aí ele começa a xingar, né, a todos nós que combatemos a ideologia de gênero. E aí eles começam simplesmente a filosofar sobre o assunto. Esse é um dos problemas dessas pessoas, né? Elas acham que a verdade está nesse nível. Por exemplo, há um personagem que de vez em quando aparece na televisão, chamado Rita Von Hunt, que é um personagem... como é que é o nome disso? Eu não queria utilizar a palavra travesti, mas é transformista, né? Uma coisa assim. É um homem que faz como se fosse uma tiazona, professora da USP, né? Uma coisa assim, tem esse jeitão. Uma Marilina Chauí, com um pouco mais de sex appeal, né? E aí ele falava o seguinte: por que existe tanto combate à ideologia de gênero, ao tema do gênero? A resposta dele: porque ele dizia, né? Nós somos marxistas, então a nossa resposta tem que ser materialista. É por um motivo simples: tem que ter mão de obra para o trabalho, e então você tem que ter muita gente tendo filho. Então não dá para admitir o matrimônio ou não dá para admitir relações que não sejam entre homem e mulher. Veja que coisa, quando você escuta isso, faz sentido, não faz? Faz. Desde que você não faça uma perguntinha, certo? Mas quem é que está por trás desse coisa de ideologia de gênero mesmo? Aí você vai ver USAID, George Soros, Fundação Ford, Fundação Bill e Melinda Gates, etc. Então quem está por detrás da ideologia são os capitalistas que você diz combater? São eles que estão te pagando. São eles que pagam os seus bolsas de estudo na USP. Poxa vida, interessante. O que você está me apresentando é uma visão invertida da realidade. Por quê? Porque você não rastreou as causas últimas. Então, como é que se vence uma ideologia desse porte? Indo até as causas últimas. Mas isso é próprio de quem é sábio, de quem rastreia e vai lá aonde ninguém chega, que vai até as causas últimas de todos os problemas que estão em circulação, que não fica na superfície. Mas São Tomás também tem uma segunda subcategoria, que são os hábitos do intelecto prático. Então nós temos um degrau de baixo, a arte. A palavra arte, ars em latim, corresponde à palavra tekné em grego. Então, a arte, São Tomás definia desse modo, né? É a reta razão no fazer, a reta razão no produzir, é você saber fazer algo. Veja, isso é importante. O que adianta eu ter apenas, veja, né? Eu ter um intelecto gigante, mas ser um imbecil na prática. Eu não sabia fazer nada. Não tem sentido, né? Eu preciso ter destreza.
Isso vale para as artes em geral, mas para todo tipo de técnica, etc. Mas isso faz parte da formação da pessoa. Quando, por exemplo, no Quadrivium, eles incluem a música, isso realmente é importante. Porque é arte. Se você não aprende a algo que te exija um uso mais global das suas operações, né? Você está cegando uma série de aspectos da sua personalidade. A prudência é um hábito também intelectual, só que, ao mesmo tempo que intelectual, é moral, corresponde à primeira virtude moral, e é também um hábito intelectual, que é a capacidade de agir. A reta razão no agir. Eu acabei de gravar um curso essa semana chamado A Arte de Decidir. Porque os católicos são imbecis. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta gente infantilizada. Pessoas que chegam para a gente perguntando o óbvio. Assim, padre, pode não sei o quê? Uma moça me falou assim, padre, eu casei na igreja com efeito civil, aí o cartório não aceitou o documento e disse que meu casamento não foi válido para o cartório. Será que isso também vale para o sacramento? Eu recebo perguntas desse tipo sempre, todo dia. Todo santo dia. Tem alguém me perguntando coisas estúpidas. Porque as pessoas não são prudentes. Elas querem ter alguém que fique dizendo para elas o que elas têm que fazer. Se você não forma um aluno para que ele faça escolhas, ele vai se tornar um idiota. Não é simplesmente na via da obediência. Ele tem que aprender a ter escolhas, ele tem que aprender a fazer escolhas. Justiça. As virtudes morais. Eu não vou falar muito sobre elas, porque elas são bastante conhecidas, mas justiça, dar a cada um o que é seu. Tem que respeitar o espaço do outro, o nome do outro, as coisas do outro. Fortaleza. Ensinar os meninos a serem fortes. Vocês vejam que hoje em dia, que geração de fracote que nós temos, né? Tanta gente incapaz, tanta gente invertebrada, não consegue nada na vida. Fulano com 40 anos dentro de casa ainda, vivendo às custas dos pais, não sabe o que vai fazer. Enfim, falta de fortaleza. E a temperança que modera o gosto pelo prazer. Bom, eu termino simplesmente falando o seguinte. As ideologias são sempre perigosas, tanto faz se são de direita ou de esquerda. Existem ideologias católicas também. Hoje nós estamos vivendo num tempo que tem muita ideologia circulando por aí. Ideologia católica, hein? Com pedigree religioso. Por exemplo, só é católico uma escola que tenha sacrário. Por quê? Só é católico uma escola que tenha missa diária. Por quê? Só é católico uma escola que não use livros do mundo. Vai usar livro da onde? Você tem que, inclusive, literatura, né? Só é católico uma escola que haja, em que todos pensem do mesmo modo. Quer dizer, não tem espaço para o espírito um pouco questionador, crítico? Não.
Só é católico uma escola que ensine a Bíblia e a vida dos santos, nada mais. Oi? Só é católico uma escola que é feita para católicos. Veja, por que uma criança, por exemplo, né? A gente teve aqui na paróquia alguns alunos que estudaram em colégio adventista. E os adventistas respeitavam a fé dos católicos, etc., tal, e receberam uma boa formação lá. Por que um luterano não pode estudar aqui? Vai receber uma formação nossa, mas eu não vou atropelar a liberdade dele. Esse método é correto, aquele método é errado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque, veja, nenhum método pedagógico é absoluto. E um bom pedagogo é aquele que sabe pegar o que há de bom nos métodos e entender como utilizá-los na vida normal. Então, tomem cuidado com pessoas que chegam para você sempre dizendo, olha, não escute de ninguém, só eu tenho a resposta. Aí você pergunta assim, quantas pessoas você formou? Me passa o caminho do teu sucesso. Você vai refazendo o caminho que o fulano fez, o que só tem é uma estrada de desastres, né? E para a gente não cair nesse tipo de ideologia, algumas orientações que me parecem importantes. Primeiro, priorizar a formação integral, não só a formação intelectual. Formação integral, acadêmica, moral, espiritual, cívica. Então, por exemplo, eu não posso chegar na escola e dizer assim, hoje, 15 de outubro, é dia de Santa Teresa d'Ávila, ponto final. É dia dos professores também. Não tem problema. Isso vai levar alguém à apostasia, né? Segundo, temos que ser fiéis ao magistério da igreja, inclusive do ponto de vista prático. A escola tem que ser um lugar acolhedor, alegre, evangelizador, que a criança gosta de estar ali. O que a gente puder fazer para que os professores se sintam bem, se sintam à vontade, que, sabe, eles aproveitem o final de semana para descansar, que tenham a alegria de chegar na escola e dar o seu melhor, né? Nós vamos fazer. E não negligenciar os avanços da pedagogia moderna, que possam ser incorporados. Porque se nós não comprometermos a nossa identidade católica, qual é o problema? Bom, encerro fazendo um chamado à sensatez, e eu acho que hoje seria necessário fazer, na verdade, um manifesto à sensatez, para que aquilo que me parece ser óbvio e ululante, ou seja, que a educação não pode ser senão um instrumento para fazer com que as pessoas alcancem a liberdade, não se degenere num mero sistema de controle que, no final das contas, é ineficaz e só produzirá efeitos colaterais negativos.